Hoje aqui para as respostas tem um intruso. Não, Ela tá aqui me mesmo. vigiando, vendo quais são as perguntas. Ela vai me orientar aqui para eu conseguir responder direitinho. Vamos mesmo. Essa pergunta não existe uma receita básica de como saber qual seria a hora certa, mas tem umas coisas que são fundamentais, são básicas antes de tomar uma decisão tão importante quanto é essa do casamento, né? Uma coisa muito importante é que os dois envolvidos no relacionamento conheçam o que o outro pensa naquilo que é fundamental. Por exemplo, os princípios, os valores, aquelas coisas que a gente acredita e não abre mão. Então tem que ter um alinhamento nesse sentido. Porque se não houver esse alinhamento, nisso que é fundamental, não precisa concordar com tudo, né? São pessoas diferentes e óbvio que vão ter aspectos em que um não vai concordar com o outro, mas no que é fundamental, os dois precisam concordar. Porque senão, no início, isso pode ser até relevado no início do casamento. Mas no futuro, com o tempo, cada vez mais essas coisas vão pesar, né? E podem chegar a fazer com que o relacionamento se desgaste, né? Algumas vezes essas incompatibilidades causam até divórcio, né? E quando não causa o divórcio, os dois vivem ressentidos ou tristes ou inconformados, né? Então não é saudável isso para o casamento. Verdade. E uma coisa também muito importante nessa questão, né, do relacionamento, para dar certo no casamento, pelo menos durante sua vida, né, que vai estar casado, é vocês saberem que o relacionamento tá bem, né, ali naquele momento que tá namorando. Porque se vocês casarem bem num momento de tribulação, no momento que vocês estão ruins um com o outro, né, que tá confuso, pode ser que piore quando vocês casarem. Então, às vezes a gente pensa assim: eita, eu vou casar porque isso aqui vai melhorar quando eu casar. Eu vou casar porque isso aqui vai mudar. Só que, gente, não muda, né? Ou você casa já sabendo que vai ser daquilo pra pior, ou você vai ter que mudar no namoro. Porque senão depois vai ser pior. Isso que Lara falou tem a ver com resolução de conflitos, que também está totalmente relacionado com maturidade. Não adianta você casar com o objetivo de resolver um problema do namoro, né? A mesma coisa que algumas pessoas têm filho como uma forma de salvar o casamento, só que não é assim que se resolve as coisas, né? Então, se Uhum. você tem uma atitude dessa, é um sinal de imaturidade e os problemas não serão solucionados. Pelo contrário, muitas vezes são até aumentados, né? Então, Verdade. existe um erro muito grande de pessoas que pensam assim: é, essa pessoa com quem eu me relaciono tem esse defeito, mas eu tenho certeza que quando casar esse defeito vai ser alterado pelo casamento. Uhum. Mas não pode ser pensado dessa forma, porque não existe garantia nenhuma que o casamento vai mudar a pessoa. Em algumas situações muda, a pessoa ganha mais responsabilidade, né, comprometimento, mas em outras situações não. Continua da mesma forma ou pode até piorar. Infelizmente esse problema é muito comum hoje em dia, né? As pessoas entram no casamento, entram no matrimônio, mas não assumem a nova vida do matrimônio, né? Que é diferente da vida anterior, à vida de solteiro. O casamento ele requer de nós responsabilidade, presença, né? Então a gente tem essa mudança. Só que muita gente tem muita dificuldade de assumir, de aceitar essa mudança, né? E isso por parte dos homens é mais forte, né? Eu vejo aqui com frequência muitos relatos desse tipo de problema, né? Tanto com relação a essa questão dos amigos, como em relação à questão da casa da mãe, né? Que é praticamente todos os dias eu recebo esse tipo de relato, né? Então, mas assim, isso precisa ser resolvido entre o casal, né? É. E como eu tava até falando pra Djalma aqui, porque assim, a nossa casa precisa ser um ambiente que a gente gosta, que a gente tá bem. É como se a nossa casa fosse um lugar assim, nossa, eu quero tá lá, eu quero, sei lá, ir pra minha casa, né? É como se eu, por exemplo, se o marido estivesse fora, mas ele, nossa, eu quero ir pra casa porque lá tem isso bom, lá isso vai me deixar bem. Então é isso que não que nossa casa precise ser, por exemplo, meu Deus, tem que estar sempre tudo 100% o tempo todo, maravilhoso o tempo todo. Não, gente, porque vai ter, é hábito, é dia a dia, né? Então vai ter momentos que vai ser tudo normal. Mas eu quero dizer assim, que às vezes quando, por exemplo, você, mulher, né, ou até o homem mesmo, volta pra casa, tá o quê? Tá briga, tá bagunça, tá estresse, tá. Então, gente, lá fora vai ser bem melhor, né, pra gente
gente ir. E como o Djalma falou, isso da parte do homem às vezes é um pouco mais forte, porque o homem tem essa opção, né, de sair mais, de ter esse acesso. Então, às vezes, o homem, ele precisa, sim, se sentir bem, né, pra querer estar ali, assim como a gente, né? Então, por exemplo, às vezes você tentar em um dia fazer alguma coisa que seu marido gosta, você tentar fazer uma janta, um almoço, um momento entre vocês, eu acho que isso é legal pra... Como Lara está dizendo, tentar promover esse ambiente saudável, esse ambiente bom em casa, não significa que você é a culpada ou o culpado pelo ambiente ruim que a casa está vivendo. Mas alguém tem que resolver a situação, alguém tem que promover esse bem-estar. Então, se é você que está se sentindo incomodado, se é você que está percebendo que existe esse problema, então que seja você a pessoa que vai resolver, né? No casamento a gente tem que aprender com o tempo a saber que a solução depende da minha ação. Se eu ficar o tempo todo esperando que o outro faça alguma coisa para resolver, vai acabar que um vai esperar pelo outro o tempo todo e ninguém vai resolver nada. Então eu preciso assumir a responsabilidade de resolver os problemas do meu relacionamento com meu esposo, com a minha esposa, né? Porque se eu for esperar, pode ser que nunca se resolva e o conflito só vai aumentando. Quando se fala em relacionamento à distância, é preciso entender que esse fator da distância ele não pode ser permanente, né? Deve ter um momento em que os dois se encontrem e possam conversar próximo um do outro para que o relacionamento seja para que esse relacionamento seja construído dentro de um contexto, né? O namoro, que é esse caminho para o casamento, ele deve ser construído dentro do contexto da vida da pessoa, né? Então não quer dizer que o relacionamento à distância não dá certo, mas só que deve haver esses momentos em que um conhece o ambiente do outro, a vida da outra pessoa, as pessoas com quem ela se relaciona, a família, né? A pessoa é ela e tudo que está ao redor dela, que contribui para a pessoa que ela é, né? Então esse é um ponto fundamental. Mas quando vocês estiverem à distância, o que deve haver são duas coisas principais. O diálogo, né, que o diálogo ele é importante, independente se é à distância ou não, mas à distância ele é mais importante ainda, né, porque o diálogo vai trazer uma certa proximidade e também a questão da confiança, né? Não existe como ter um relacionamento saudável sem confiança e quando ele se dá à distância, a confiança ela tem uma importância ainda maior, né? Porque você tem que saber confiar que a outra pessoa está te respeitando, apesar de você não estar ali próximo dela fisicamente. Então, amor, eu acho que isso é muito importante na questão da rotina, né? Você tentar colocar uma rotina no seu dia a dia, num hábito aí para criança, principalmente a rotina da noite, que eu sempre falo. Na verdade, no dia a dia do bebê, né? Você tentar. E não é fácil, gente, né? A rotina, principalmente nos primeiros meses, como eu tava aqui falando com o Djalma, é complicado. Mas chega uma hora que funciona. Por exemplo, agora, a gente tá aqui respondendo vocês, a gente tá com tempo aqui livre para fazer o que quiser e as meninas estão dormindo. Então, gente, a rotina é algo maravilhoso, né? Claro que tem momentos complicados, que é cansativo, é difícil, demanda muito, mas vale muito você tentar, tá bom? Principalmente à noite, que é quando ela vai dormir, a hora do sono, né? Tem o esposo em casa. E é isso, né, amor? Eu vejo que não é preciso ter receio, mas é necessário ter maturidade e entender a situação da pessoa com quem você está se relacionando, né? O filho, ele traz para o relacionamento algumas questões que precisam. O filho não pode ser visto como um problema, mas você tem que entender que a outra pessoa, ela vai ter algumas responsabilidades que têm que ser cumpridas, alguns compromissos que precisam ser cumpridos também, porque ele tem essa pessoa que depende dele. Você vai ter que ter paciência e maturidade para entender, por exemplo, que essa pessoa com quem você está se relacionando vai ter que ter um relacionamento amistoso com a pessoa com quem ele teve esse filho. Então eles vão ter que conversar sobre situações que envolvam o filho, né? Então, para o bem-estar do filho, vai ter que ter essa relação. E você que está envolvido nessa circunstância, você vai ter que ter paciência e entender. Você não pode também se colocar como um fator que distancia o pai do filho, né? Então você vai ter que administrar essa situação, mas eu aconselharia que não visse como um problema, como uma situação que deve ser, da qual você deve se afastar.
mas refletir sobre a sua capacidade de administrar e de conseguir conviver com isso. Eu ainda preciso aprofundar um pouco mais meu estudo, mas pelo que eu já conheço, eu acredito ser fleumático. E eu sou sanguínea. A ordem certa, de uma forma bem simplificada, é que existe o namoro e depois o casamento, né? E aí, dentro dessas etapas, uma série de variáveis vão depender de quem são as pessoas envolvidas no relacionamento. Por exemplo, quanto tempo deve demorar o namoro, deve durar o namoro antes do casamento? Vai depender da maturidade das pessoas que estão envolvidas, de uma série de questões relacionadas com as pessoas em si. Por exemplo, quando eu e Lara começamos a namorar, ela tinha 15 anos e eu tinha 18. Então a gente não tinha condições de avançar rapidamente no sentido do casamento. A gente precisava crescer, aprender, crescer como pessoas, né? E crescer como integrantes desse relacionamento, né? Então a gente precisava muito de maturidade, então levou um tempo maior. Outras pessoas que já começam a namorar com idade um pouco maior, elas têm uma facilidade e uma velocidade mais rápida de adquirir essa maturidade e de conhecer mais rápido um ao outro e fazer esse alinhamento de corações. Com relação a pular etapas, o que vai acontecer é muito imprevisível, né? Por exemplo, tem pessoas que se relacionaram, tiveram um namoro curtíssimo, né? E, no entanto, casaram e têm um casamento muito duradouro. Enquanto outras pessoas tiveram um namoro um pouco mais prolongado e quando casaram não deu certo. Acabou com pouco tempo, acabaram se divorciando, né? Mas o que a gente tem que entender é que apesar dessas contradições, né, desses exemplos que eu dei, a questão do namoro ser bem vivido é fundamental para que a gente evite surpresas no casamento, né? Porque o namoro é justamente essa etapa de preparação que precisa ser bem vivida para evitar que no casamento a gente tenha surpresas desagradáveis, tenha não colha bons frutos depois. Então, para concluir, mais do que o tempo, é importante a gente atentar para a qualidade do namoro, né? A forma como nós aproveitamos o tempo do namoro é fundamental para que a gente construa uma base sólida para o casamento, né? Não estou dizendo que o tempo é irrelevante, não, mas que tudo deve ser bem balanceado para que tudo saia bem e a gente consiga, né, construir um relacionamento duradouro e que gere bons frutos. O mundo precisa de famílias que deem esse testemunho de que vale a pena casar, que vale a pena ter filho, que vale a pena construir família, né? Porque hoje a gente vê muito o contrário, né? A gente vê muito propaganda negativa e muitas pessoas, e principalmente jovens, infelizmente, que estão desacreditando da família e que não querem mais isso para eles. Isso depende muito da seriedade com que as pessoas envolvidas no relacionamento levam a religiosidade delas, certo? Então, se as pessoas levam a religiosidade de uma forma muito séria, muito comprometida, e aquilo é fundamental para a vida delas, se há essa seriedade, essa firmeza e essa fidelidade à religiosidade, pode dar certo, mas vai ser bem difícil. Porque isso entra naquilo que eu falei anteriormente. São coisas inegociáveis que a pessoa não abre mão. Então, quando você for lá na frente falar sobre a educação de filhos, sobre batismo, sobre uma série de coisas, catequese, como é que vai funcionar?